Bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho segundo Marcos. A palavra de Deus nos chama a ouvir e refletir, e hoje vamos começar essa jornada juntos. Marcos é um evangelho cheio de ação e poder, trazendo à tona a missão de Jesus em um formato simples, direto e profundo. Antes de começarmos a leitura, quero saber de você, o que você espera aprender com o Evangelho de Marcos? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é importante para nós, e vamos estar orando por você enquanto compartilhamos juntos esse momento. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante de ti, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E saía a ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessavam os seus pecados, sendo batizados por ele no rio Jordão. João estava vestido com pelos de camelo e cinto de couro à sua cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de, agachado, desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descendo sobre ele. E uma voz dos céus dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, passando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que estavam lançando uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, o seguiram. E, passando um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado entrou na sinagoga e ensinava. E estavam maravilhados com a sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. E o espírito imundo, agitando-o violentamente e clamando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, de tal maneira que questionavam entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. E logo se espalhou a sua fama por toda a região em redor da Galileia. E logo, ao sair da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a seu respeito. E, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e ela o servia. E, sendo já tarde, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E curou muitos que padeciam de várias enfermidades, e expulsou muitos demônios, e não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. E, levantando-se de madrugada, muito antes que aparecesse o dia, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E Simão e seus companheiros foram à procura dele, e, encontrando, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso vim. E pregava nas sinagogas deles em toda a Galileia, e expelia os demônios. E chegou até ele um leproso, rogando-lhe, e, kneelando-se, disse-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, tendo-lhe estendido a mão, tocou-o, e disse-lhe: Quero, fica limpo. E logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E com isto, logo despediu, e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote,
e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo, começou a apregoar e a divulgar o fato, de maneira que já não podia entrar publicamente na cidade, mas estava fora, em lugares desertos, e vinham a ele de todas as partes. Passados alguns dias, entrou de novo em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. E logo se ajuntaram muitos, de sorte que nem ainda nos lugares junto à porta havia espaço, e ele os ensinava. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seus corações: Por que fala este assim? Blasfêmias diz ele: Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, logo, tomando o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. E saiu outra vez para o mar, e toda a multidão vinha a ele, e os ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando ele à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos, porque eram muitos os que o seguiam. E os escribas e fariseus, vendo que comia com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Que é isso que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. E estavam ali os discípulos de João e os fariseus jejuando, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, jejuar os filhos das bodas, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o esposo lhe será tirado, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, senão, o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho rompe os odres, e o vinho e os odres se perdem, mas põe-se o vinho novo em odres novos. E aconteceu que, num sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos, enquanto iam caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram-lhe: Vês? Por que fazem eles no sábado o que não é lícito? E ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava necessitado e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, que não era lícito a ele comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes. E também, nunca lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado, e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se soubesses o que significa, misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E entrou outra vez na sinagoga, e havia ali um homem que tinha a mão seca. E observavam-no para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles estavam em silêncio. E, olhando ao redor com ira, entristecido por causa da dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e a mão se lhe foi restaurada. E saindo os fariseus, logo tomaram conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Mas Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguiu, e de Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e das partes de Tiro e Sidom, uma grande multidão, ouvindo quantos feitos ele havia feito, veio ter com ele.
E disse aos seus discípulos que lhes tivessem sempre pronta uma pequena barca, por causa da multidão, para que não o apertassem. Porque ele havia curado a muitos, de maneira que os que tinham males se lançavam sobre ele, para o tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, se prostravam diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes repreendia muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou a si os que ele quis, e vieram para ele. E designou 12, para que estivessem com ele, e para os enviar a pregar, e para terem poder de curar as doenças, e de expulsar os demônios. A saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, a quem deu o nome de Boanerges, que significa, filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E entraram em casa, e a multidão se reuniu outra vez, de maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele tem Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. E, chamando-os, lhes disse em parábolas: Como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo e se dividir, não pode subsistir, mas tem fim. Ninguém pode entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, se antes não amarrar o valente, e, então, roubará a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias, quantas quer que blasfemem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de condenação eterna. Porque diziam: Ele tem espírito imundo. E vieram sua mãe e seus irmãos, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te buscam. E ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam assentados ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Novamente começou a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se ajuntou a ele, de maneira que entrou num barco, e se assentou no mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar, à beira da água. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia-lhes na sua doutrina: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. Mas, surgindo o sol, queimou-se, e, como não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outra parte caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ficou só, os que estavam perto dele com os 12 o interrogaram sobre a parábola. E disse-lhes: A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se ensina por parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. E estes são os que estão à beira do caminho, onde é semeada a palavra. Mas, vindo Satanás, logo tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma forma, os que semeiam em pedregais, são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E, quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que semeiam entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E os que semeiam em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes: Vem a candeia para se pôr debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Não é para se pôr no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, nada se faz oculto, senão para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
E disse-lhes: Atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E disse: O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se apresenta, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. E dizia: A que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas dessas lhes dizia a palavra, conforme o que podiam ouvir. E não lhes falava sem parábola, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. E, no mesmo dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram à outra banda do mar, a terra dos Gerazenos. E, saindo ele do barco, logo saiu-lhe ao encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ninguém podia amarrá-lo, nem mesmo com cadeias. Porque, muitas vezes, fora amarrado com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram feitas em pedaços por ele, e os grilhões, por vezes, foram quebrados, e ninguém o podia dominar. E sempre, de dia e de noite, andava clamando nos montes e nos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, vendo Jesus de longe, correu, e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da terra. E estava ali pastando uma grande tropa de porcos, no monte, e suplicavam-lhe todos os demônios, dizendo: Envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhos permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a tropa precipitou-se despenhadeiro abaixo, no mar, sendo quase 2000, e se afogaram no mar. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram na cidade e nos campos o que havia acontecido, e o que tinha acontecido ao endemoniado, e correram para ver. E vem a Jesus, e veem o que tinha sido possesso do demônio, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que o viam contaram-lhes como acontecerá ao endemoniado, e sobre os porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, o que fora endemoniado lhe rogava que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu, e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se foi, e começou a pregar na Decápolis quantas coisas Jesus lhe tinha feito, e todos se maravilhavam. E, passando Jesus de novo num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava junto ao mar. E eis que veio um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo, se prostrou a seus pés. E lhe rogou muito, dizendo: Minha filhinha está à morte, rogo-te que venhas, e ponhas as mãos sobre ela, para que sare, e viva. E foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia sofrido muito com muitos médicos, e gastado tudo que tinha, e nada lhe aproveitará, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, chegou por trás dele, entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesma saíra a virtude, voltando-se para a multidão, disse: Quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram-lhe: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem tocou em mim? E olhava ao redor para ver quem fizera isto. E a mulher, temendo e tremendo, sabendo que nela se operara, veio, e se prostrou diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram da casa do principal da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, para que incomodas mais o mestre? Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e davam grandes gritos. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E zombavam dele. Mas ele, mandando sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. E, tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E ficaram estupefatos. E ele lhes ordenou, severamente, que a ninguém dissessem o que tinha acontecido, e mandou que dessem de comer à menina. E partiu dali e veio para sua cidade, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada, e tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, e entre os seus parentes, e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão que curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. E percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. E chamou os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, senão unicamente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na bolsa. Mas calçassem sandálias, e não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Onde quer que entrardes numa casa, ficai ali, até que saiais daquele lugar. E, qualquer lugar em que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo daí, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, para testemunho contra eles. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo, pregavam que os homens se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo a muitos enfermos, e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar de Jesus, porque o seu nome se tinha tornado conhecido, e disse: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso operam nele tais poderes. Outros diziam: É Elias. E outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Mas, ouvindo Herodes, dizia: Este é João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou dos mortos. Porque Herodes tinha mandado prender a João, e o tivera preso, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque a tinha tomado por esposa. Porque João dizia a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. E Herodes tinha vontade de matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha por profeta. Mas, vindo o dia da festa de aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias no meio, e agradou a Herodes. Pelo que lhe prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instada por sua mãe, disse: Dá-me aqui a cabeça de João Batista, num prato. E o rei se entristeceu, mas, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, mandou que se lhe desse. E mandou decapitar João no cárcere. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à moça, e a moça deu à sua mãe. E, ouvindo seus discípulos, vieram e tomaram o seu corpo, e o puseram num túmulo. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus, e lhe anunciaram tudo o que tinham feito, e o que tinham ensinado. E disse-lhes: Vinde vós mesmos em particular a um lugar deserto, e descansai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E partiram de barco para um lugar deserto, à parte. E muitos viram e conheceram,
e correram para lá a pé, de todas as cidades, e lá chegaram antes deles. E, saindo Jesus, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, já sendo bem tarde, seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é muito avançada. Despede-os, para que, indo aos campos e aldeias, comprem para si o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: iríamos nós comprar 200 denários de pão, e dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ides ver. E, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem todos reclinar-se, de grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E, tomando 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços do que sobejou, 12 cestos cheios. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E logo constrangeu os seus discípulos a entrarem no barco, e irem adiante dele para o outro lado, até Betsaida, enquanto ele despediria a multidão. E, depois de os despedir, foi para o monte orar. E, vindo a noite, o barco estava no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E, vendo-os fatigados ao remo, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, veio a eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas eles, vendo-o andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram. Porque todos o viam, e estavam em grande confusão. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, e o vento se aquietou, e estavam em grande espanto entre si mesmos. Porque ainda não haviam entendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. E, passando para o outro lado, vieram para a terra de Genezaré, e ancoraram. E, saindo eles do barco, logo o reconheceram. E correram por toda aquela terra, e começaram a trazer em leitos os que se achavam doentes, para onde ouviam que ele estava. E, por onde quer que ele entrasse, em vilas, cidades ou campos, punham os doentes nas praças, e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e todos os que nela tocavam saravam. E, reunidos a ele os fariseus, e alguns dos escribas que vieram de Jerusalém, viram que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, não lavadas. Porque os fariseus, e todos os judeus, não comem sem lavar as mãos, observando a tradição dos anciãos. E, vindo da praça, não comem sem se purificarem, e muitas outras coisas a que receberam para observar, como a purificação dos copos e dos jarros, e dos vasos de cobre, e das camas. E perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? E ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E, em vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e, quem maldizer a pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta o que de mim poderias aproveitar, e não o deixa honrar seu pai ou sua mãe, anula a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos, e entendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando entrou em casa, afastando-se dele os discípulos, perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: também vós sois assim sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e sai para a privacidade, purificando assim todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a lascívia, a inveja,
a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro, e contaminam o homem. E, levantando-se dali, foi para os lados de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e lhe rogava que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então, disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E, quando chegou à sua casa, encontrou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já saíra. E, saindo de lá, entrou na terra de Decápolis, e para lá trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E, tomando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E, olhando para o céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a ligadura da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E mandou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais ele lhes recomendava, tanto mais eles o publicavam. E muito mais se admiravam, dizendo: bem fez todas as coisas, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Naqueles dias, como novamente se tivesse juntado uma grande multidão, e não tivessem o que comer, chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E, se os despedir em casa, jejuados, irão desfalecendo pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: onde haverá, neste lugar, pão, para os fartar a tantos? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou também que os pusessem diante deles. E comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 7 cestos. E os que comeram eram cerca de 4.000. E despediu-os. E logo entrou no barco com os seus discípulos, e foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a argumentar com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o tentarem. E, suspirando profundamente, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que não se dará a esta geração sinal algum. E, deixando-os, entrou novamente no barco, e partiu para outra banda. E tinham-se esquecido de levar pão, e no barco não tinham senão um pão. E ele lhes ordenou, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E, sabendo Jesus disso, disse-lhes: por que discorreis que não tendes pão? Não percebeis ainda, nem compreendeis? Tende vossos corações endurecidos? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 12. E quando partiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E disse-lhes: como não entendeis ainda? E foi para Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E, levantando os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Depois, tornando-lhe a pôr as mãos nos olhos, fez que ele olhasse para cima, e ele restabeleceu a vista, e ficou curado, de modo que via claramente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo. E advertiu-os de que a ninguém dissessem quem ele era.
E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia isso abertamente. E Pedro, tomando-o de lado, começou a repreendê-lo. Mas ele, voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Vai-te atrás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E disse-lhes: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus já comece com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte, a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes e muito brancas, como a neve, tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E Elias lhes apareceu com Moisés, e estavam falando com Jesus. E, respondendo Pedro, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias. Porque não sabia o que havia de dizer, pois estavam atemorizados. E veio uma nuvem que os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, olhando de repente, não viram mais ninguém, senão a Jesus, só. E, quando desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém dissessem o que haviam visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E guardaram a palavra entre si, discutindo o que seria isso de ressuscitar dentre os mortos. E perguntaram-lhe, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E ele lhes respondeu: Na verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas, e como está escrito do Filho do Homem, que deve padecer muitas coisas e ser rejeitado. Mas eu vos digo que Elias já veio, e fizeram-lhe o que quiseram, como está escrito dele. E, quando chegaram para junto dos discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, se admirou e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou-lhes: O que discutis com eles? E um da multidão respondeu, dizendo: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E, onde quer que o apanha, o derruba, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando. E pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E, vendo, logo o espírito agitou-o com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai: Há quanto tempo isto lhe sucede? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino exclamou, dizendo: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entre nele. E, clamando e agitando com violência, saiu. E ele ficou como morto, de modo que muitos diziam: Está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? E ele disse-lhes: Esta casta não pode sair de maneira alguma, senão por oração e jejum. E, saindo dali, andaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e, depois de morto, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e tinham medo de lhe perguntar. E chegaram a Cafarnaum, e, estando em casa, perguntou-lhes: Que é o que discutis no caminho? Mas eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido entre si quem era o maior.
E, assentando-se, chamou os 12, e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E, tomando uma criança, pô-la no meio deles, e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e lhe proibimos, porque não nos segue. Mas Jesus disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porque qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E, qualquer que escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe seria que se lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrar na vida manca do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrar na vida coxo, do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E, se o teu olho te escandalizar, tira-o. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque todos serão salados com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas, se o sal se tornar insípido, com que o salareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Levantando-se, partiu dali para os limites da Judéia, além do Jordão, e outra vez se ajuntaram a ele as multidões, e, como de costume, ele de novo as ensinava. E, aproximando-se dele os fariseus, para o tentarem, perguntaram-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E disseram: Moisés permitiu que se desse carta de divórcio e a repudiasse. E Jesus lhes disse: Pela dureza do vosso coração vos escreveu este mandamento. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma carne. Assim já não são dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, os discípulos tornaram a perguntar-lhe sobre isso. E ele lhes disse: Qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E, se a mulher repudiar o seu marido, e casar com outro, comete adultério. E levaram-lhe crianças, para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam aos que as traziam. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, abraçando-as, as abençoou, impondo-lhes as mãos. E, quando saiu para o caminho, um homem correu, e se ajoelhou diante dele, e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou, e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, entristecido com esta palavra, retirou-se pesaroso, porque era dono de muitas propriedades. E, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, respondendo, tornou a dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se espantaram ainda mais, dizendo entre si: Quem, pois, pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho,
que não receba 100 vezes tanto, agora, neste tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E subiam para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e estavam os discípulos maravilhados, e os que o seguiam, atemorizados. E, tornando a tomar os 12 à parte, começou a dizer-lhes as coisas que lhe iam acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e o cuspirão, e o açoitarão, e o matarão. E, depois de 3 dias, ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E eles disseram-lhe: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. E Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E disseram-lhe: Podemos. E Jesus lhes disse: Na verdade, o cálice que eu bebo, bebereis, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas, assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não é meu conceder, mas é para aqueles a quem está preparado. E, ouvindo isto os 10, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Sabeis que aqueles que são tidos por príncipes das nações as dominam, e as suas grandes autoridades exercem poder sobre elas. Mas entre vós não seja assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque, o Filho do Homem, também não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, chegaram a Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E, lançando de si a capa, levantou-se e foi até ele. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Rabone, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.